Muito bem, meu aluno querido, seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. É agora, hein? É agora. Vamos trabalhar com a matéria relacionada aos pronomes. Pense num conteúdo importante, pense num conteúdo interessante e legal de estudar. É essa matéria de pronomes. O que nós vamos fazer agora vai resolver muitas questões para você, tá? Vai resolver a questão do seu concurso, vai te ajudar a escrever redação, quando você precisar escrever redação, vai te ajudar até a falar melhor, tá? Esse conteúdo é mágico. Esse conteúdo é milagroso. Ele é o Gandalf da língua portuguesa. Como assim? É um mago, tá? É um mago porque transforma as sentenças, garante coesão, garante coerência, ajuda você a não ser repetitivo quando está escrevendo alguma coisa. Esse conteúdo de pronomes é um conteúdo fascinante, perfeito? Vamos começar a trabalhar com ele agora mais propriamente. Então, definição de pronome. Vamos pegar aí na tela. Olha só, o que é um pronome? Primeira coisa que você tem que saber, pronomes são termos que são vazios de sentido. Nós chamamos isso aqui de deítico, tá? Deítico. O que é isso, professor? Pense comigo. Deítico é um termo que não tem um sentido especificamente falando. Ele é vazio de sentido. Justamente por ele ser um termo vazio de sentido, ele serve para retomar alguma coisa que está na sentença ou serve para substituir algum termo. Então, novamente, pronome, termo vazio de sentido, serve para retomar ou para substituir alguma coisa. Agora, é sempre interessante perceber que um pronome, como retoma algo, esse termo que ele retoma vai se chamar referente. E as bancas cada vez mais perguntam isso aqui, tá? Qual é o referente de determinado termo? Então vamos lá. Se eu tenho essa noção, prestar atenção à relação entre pronome e referente. A banca vai pedir para você destacar o pronome, perceber qual é o pronome e verificar qual é o referente. Ou seja, qual vai ser o sentido retomado. Que termo ele vai retomar numa frase. Então, sempre que você vir um pronome, já procure o seu referente, que pode estar dentro do texto, que daí nós chamamos de referente endofórico. Que significa isso, professor? Endo, dentro. Dentro do texto. Fórico, do foro do texto. Ou ele pode estar fora do texto. Esofórico. Beleza? Esse nome aqui, eu tenho que decorar? Não, decorar não, é só para saber. Endofórico dentro do texto, esofórico fora do texto. Perfeito? Olha só, eu tenho 3 exemplos aqui para você. O exemplo, café com leite, é o primeiro mais simples. O segundo exemplo, mediano. E o terceiro exemplo, interessantíssimo. Tá? Então, na frase, eu comprei um carro, ele é maravilhoso. Tem o pronome eu e tem o pronome ele. Tá? Vamos começar uma análise aqui. A palavra eu é um pronome pessoal do caso reto. O referente está fora do texto, tá? Eu vai ser qualquer um que vá proferir essa sentença. Por quê? Porque ele fala da primeira pessoa. Quem fala, basicamente. Agora, quero que você analise a palavra ele. Essa palavra ele tem um referente. Ela está substituindo um elemento. O que ela está substituindo? Ora, professor, ela está substituindo um carro. Porque eu vou te perguntar, o que é maravilhoso? Você conseguiu entender aqui, ó. É o carro. A palavra ele, que é um pronome de terceira pessoa, do singular, um pronome pessoal, masculino, está retomando esse termo, um carro. Então, eu vou dizer que esse termo é o referente do pronome ele. Isso tem que ficar claro para você. Referente do pronome. Então aqui está muito fácil. Essa seria a identificação mais simples de um referente. Vamos pegar a segunda frase agora. Depois de ler o livro, guardei-o na gaveta. Então eu tenho aqui este o, que é um pronome. Nós vamos chamar de pronome oblíquo átono. Tá bem? Esse é o nome, pronome oblíquo átono. Esse o está retomando que elemento? O que foi que eu guardei na gaveta? Ora, professor, está evidente que eu guardei o livro. Então, para eu não escrever
depois de ler o livro, guardei o livro na gaveta, para não ter que ficar essa repetição, eu tenho o termo livro como referente e o pronome o retoma esse referente, tá? Então a banca vai pedir para você identificar qual é o referente desse pronome o. Depois vai pedir para você identificar a função sintática, mas primeiro nós temos que saber qual é o referente. O referente é esse termo, o livro. Então, que fique claro isso, tá? É essa noção que nós devemos observar. Esse o livro é o referente do pronome o. Perfeito, até aqui está fácil. Vamos pegar agora o terceiro exemplo. Terceiro exemplo, meu aluno falou o que achou necessário. Beleza. Esse o que está aqui não é um artigo, tá? Por que não é? Porque se ele fosse um artigo, esse que teria um acento circunflexo. Ele seria transformado num substantivo. Esse o que está aqui é um pronome. Ah, professor, é um pronome igual ao outro, oblíquo? Não. Esse aqui é um pronome demonstrativo. Você vai estudar depois. Pronome demonstrativo. E a palavra que está à sua frente é um pronome relativo. Você vai entender que a função do pronome relativo, depois durante a aula, é ligar um substantivo ou um pronome a um verbo ou a um substantivo. E daí o que a banca vai te perguntar? Ela vai olhar para você e falar: a palavra que é um pronome relativo. Qual é o referente desse pronome na sentença? Muita gente pensa que é a expressão meu aluno. Está errado. A palavra que não está retomando esse pronome o, está retomando este pronome o. Tá? Então, o referente do pronome que é este pronome o. Como assim, professor? Esse pronome o equivale a esse aqui, ó, a palavra aquilo. É como se eu dissesse, meu aluno falou aquilo que achou necessário. E aí a palavra que retoma esse sentido. Eu compreendo que esse último caso aqui é um pouco mais complexo, tá? Dizer que nós temos uma noção de referência aqui é algo um pouco mais refinado. Se você compreendeu essa primeira parte, beleza, tá? Tá ótimo. Se você compreendeu essa segunda parte, tá perfeito. Se você ainda não compreendeu essa parte, fique tranquilo porque vai chegar o momento de fazer isso. Nós vamos estudar particularmente essa parte da matéria. Então vai ficar mais simples de perceber como isso aqui vai funcionar na sentença. A palavra que vai retomar esse antecedente, tá? Vai retomar esse verbo, aliás, vai retomar esse pronome o. E isso aqui é só para identificar a noção de referência, tá? Referência, termo que o pronome retoma ou substitui. Percebendo isso, fica tudo muito mais fácil. O que nós vamos fazer a partir de agora? Vamos estudar os pronomes particularmente, pegando ali a identificação, classificação do pronome, como ele é empregado, para que ele serve. Acompanhe comigo então. Iniciando aqui, eu vou falar para você sobre uma classificação inicial desses pronomes, tá? Que classificação é essa? Vamos dividir os pronomes. E vou colocar aqui alguns exemplos, tá? Por exemplo, pronomes pessoais. Pode colocar ali a palavra ele, como exemplo, e pode colocar a palavra lhe. São dois exemplos de pronomes pessoais. Você vai entender depois o que é que eles fazem em determinada sentença. Pronomes de tratamento. Vamos colocar aqui exemplo de pronome de tratamento. A palavra você é um pronome de tratamento. E essa forma aqui, ó. Vossa Senhoria. Tá? Vossa Senhoria é um pronome de tratamento também. Pronomes demonstrativos. Exemplo. Este ou a palavra aquilo. Tá? Esses aqui são os demonstrativos. Só exemplo. Pronome relativo. Se você não lembra, servem para conectar termos, relacionar termos. Exemplo. A palavra que. Porra, professor, a palavra que está em todas. Pois é, está em todas. A palavra que. Vou pegar outro exemplo aqui, ó, a palavra cujo. Muito bem. Pronomes interrogativos. A palavra quem
quando estiver fazendo uma pergunta, ou a palavra qual. Mas aqui, ó, lembre, sempre que estiver fazendo uma pergunta. Do contrário, não dá para pensar em pronome interrogativo. Pronome indefinido. Palavra alguém, é um exemplo. Ou a palavra tudo, também é um exemplo de pronome interrogativo. Pronome possessivo, dá essa noção de posse. Vou pegar exemplo, a palavra seu e a palavra meu, tá? Aqui exemplos de pronomes possessivos. Lembre-se de que são 7 categorias de pronome. Agora, dá para dividir essas 7 categorias de duas maneiras, que é uma análise com relação à função do pronome, tá? Que função o pronome pode desempenhar? Você pode chamar o pronome de pronome substantivo, quando ele desempenhar a função de um substantivo na sentença. Pensando melhor, quando ele não acompanhar ninguém. Por exemplo, na frase, eu farei a colocação. Veja, a palavra eu não está acompanhando um substantivo. Ela está funcionando nessa frase como sujeito do verbo fazer. Então é como se fosse um pronome, aliás, é como se fosse um substantivo. Eu poderia trocar essa palavra eu pelo meu nome mesmo. Ó, Pablo. Certo? Pablo daí fará a colocação. Pablo é um substantivo. Eu troco pela palavra eu, para indicar que sou eu que estou proferindo a sentença. Esse aqui é um pronome substantivo. Para que a comparação seja prolífica, para que ela resulte em alguma coisa boa, vamos pegar aqui o pronome adjetivo. Tá? Esse pronome adjetivo vai fazer o quê? Ele vai desempenhar a função de um adjetivo. Como assim? Ele vai acompanhar alguns elementos, tá? Vai acompanhar alguns termos. Por exemplo, meu aluno entrou no Facebook. A palavra meu é um pronome que está acompanhando a palavra aluno e está determinando a palavra aluno. Então, nesse caso aqui, a palavra meu vai ser um pronome de que tipo? Um pronome adjetivo. No primeiro caso, a palavra eu era um pronome substantivo. Qual é a função que a palavra meu desempenha aqui? Nesse caso, a função é de adjunto adnominal. Você pode ainda não ter estudado, mas é só para você saber. Né? Tinha que saber, eu coloquei a palavra função, você tem que saber qual era a função aqui, só para poder te explicar qual era essa função. Essa diferença entre pronome adjetivo e pronome substantivo, no momento, é apenas uma identificação. Futuramente, quando nós estivermos estudando sintaxe, vai fazer um pouco mais de sentido. Quando você pegar ali uma análise sintática e perceber, aqui o pronome está acompanhando esse elemento, aqui ele está funcionando como sujeito desse elemento. Tá? Então, na análise sintática, essa divisão faz diferença. Perfeito? Vamos pegar aqui uma categoria pronominal para começarmos a estudar. A primeira categoria, tá? A categoria dos pronomes pessoais. Então, primeiro tipo de pronome, a estudarmos pronomes pessoais. Definição, tá? São os pronomes, então vamos arrumar aqui, pronomes pessoais são os pronomes que fazem referências, tá? Ou referência também às pessoas do discurso. Pensemos aqui nessa noção de pronome. Primeira pessoa. O pronome de primeira pessoa representa sempre quem fala, tá? O pronome de segunda pessoa representa para quem se fala. O pronome de terceira pessoa representa sobre que ou sobre quem se fala. Para a primeira pessoa, nós podemos imaginar eu ou nós, a diferença de singular e plural. Para quem se fala, tu ou vós, referência de segunda pessoa. Sobre quem se fala, ele, ela, eles ou elas. Esses são os pronomes, então, de terceira pessoa. Sobre quem se fala. Muito bem, essa é apenas a divisão da explicação de por que chamamos de pronomes pessoais. Aqui está a nossa tabela de pronomes pessoais. Essa tabela é super importante, tá? Vamos estudar aqui o que nós temos. Primeiro, os pronomes pessoais são divididos em dois casos. Caso reto, caso oblíquo, tá? E aí, existe uma diferença com esses casos. Como assim? Os pronomes do caso reto, na maior parte das vezes, desempenham função de
sujeito em uma frase. Os pronomes do caso oblíquo, na maior parte dos casos, desempenham função de adjunto ou de complemento. Tá? Então isso aqui é uma espécie de antecipação lá da análise sintática. Pensa comigo. Pronomes pessoais. Primeira, segunda, terceira pessoa. Eu, tu, ele ou ela. Plural. Nós, vós, eles ou elas. Existe sempre uma relação que nós chamamos de uniformidade. Veja bem, o que é uniformidade? É entender que esses pronomes estão relacionados a uma espécie de linha, tá? Uma linha que segue a noção do pronome. Por exemplo, eu, primeira pessoa, me, primeira pessoa, mim, comigo, primeira pessoa. Então, o indivíduo, quando quiser utilizar esse pronome, ele tem que fazer uniformidade. Ele fala, eu me enganei. Algumas pessoas falam, eu se enganei. Meu Deus do céu. O cara confundiu aqui a primeira com a terceira pessoa. Ele tá louco. Ele tem algum problema. Porra, professor, eu falava assim. Então você tinha algum problema. Ô, louco, tá me ofendendo? Não. Eu estou dizendo que você tinha um problema gramatical. E agora vamos arrumar. Eu, me, tu, te, ele, se, nós, nos, vós, vos, eles, elas. Eu já conversei com algumas pessoas e a pessoa falava, então, beleza, professor, amanhã nós se vemos lá. Cara, que dor no rim, tá? Isso está muito errado. Nós nos vemos. Essa é a forma correta. Tá? Então, cuidado. Os pronomes pessoais do caso reto vão orientar a uniformidade de tratamento. Uniformidade é você trabalhar, então, em linha com o mesmo sentido aqui, com a mesma referência de pessoa. Perfeito? Vamos adiante. Vimos aqui, então, os pronomes do caso reto na nossa tabela. Depois, pronomes oblíquos. Coloque aqui, ó, um asterisco nos oblíquos átonos, porque vai haver uma matéria depois única e exclusivamente sobre esses pronomes. Quais são eles? Me, te, se, tá? O que mais nós temos aqui, ó? O, a e lhe. Beleza? Nos, vos, se, os, as e lhes. Então, o, a, lhe, se, os, as, lhes e se, tá? Esses são os pronomes aqui de terceira pessoa, tá? Cuidado, são 4 formas aqui, 4 formas aqui. Esses são os átonos. O que é um pronome átono? Átono, veja o nome, tono, sem tonicidade. Eu não tenho sílaba tônica neles. E aqui os pronomes tônicos são pronunciados com maior inflexão de voz, com mais força. Mim, comigo, ti, contigo, si, consigo, conosco, convosco, si e consigo. Atenção, nós podemos colocar aqui ao lado do conosco também a palavra nós, convosco também a palavra vós, tá? Eu vou fazer parte aqui. E aqui nessa forma, algumas gramáticas no si e no consigo também trazem a palavra ele ou ela aqui, tá? Só a título de orientação. Eu costumo não colocar, mas nós e vós você pode colocar na primeira e na segunda pessoa do plural dos oblíquos tônicos. Reconhecer essa tabela aqui é bem importante para o estudo da gramática. Então, lembre de incluir o, a e lhe, que não havia aparecido aqui na nossa tabela antes, nessa parte da terceira pessoa do singular. Perfeito? Essa aqui é a nossa tabelinha de pronomes pessoais. Vamos estudar um pouco o emprego dessas funções sintáticas que eu acabei de falar aqui, ó. Falei para você, função de sujeito, função de complemento e função de adjunto. Para você não ficar na sombra, né, não ficar no escuro aí, eu vou te mostrar quais são essas funções particularmente falando. Então, você já vai tendo uma pequena aula de análise sintática aqui. Veja bem, temos aqui, no primeiro caso, função de sujeito, tá? Pensa, o sujeito é o termo que vai conjugar o verbo ali, tá? Ou sobre o qual você vai declarar alguma coisa. Joana pediu para eu lavar o carro. Você tem o verbo pedir, tem o verbo lavar. Você vai pensar aqui comigo. Quem pediu? Tá? Joana pediu. Então, Joana é o sujeito do verbo pedir. Quem vai lavar o carro? Eu. Então, a palavra eu é o sujeito
do verbo lavar. Então aqui, ó, você viu um pronome na função de sujeito. Muito importante isso. Isso aqui é um pronome pessoal do caso reto que foi empregado como sujeito do verbo lavar. Muitas pessoas falam, pediu para mim lavar. Isso está errado. Você já vai ver o porquê disso, tá? Pediu para eu lavar o carro. Segundo caso. Agora vamos pensar na função de complemento. Tá? Estou pensando aqui numa função de complemento verbal. Bem fácil. Tem o verbo comprar aqui e tem o verbo dar aqui. Muito bem. Quem comprou um presente? Eu. O sujeito aqui, ó, está oculto. Aqui também, sujeito oculto. O que foi que eu comprei? Comprei um presente. Beleza. O que foi que eu dei para minha mãe? Um presente. Como é que você sabe que eu dei um presente para minha mãe? Por causa desse o que está aqui. Esse o é um pronome oblíquo átono. E ele está desempenhando que função? Veja, ele retoma a palavra presente. Se estivesse escrita novamente, onde é que ela estaria? Ela estaria assim, ó, comprei um presente e dei um presente para minha mãe. Ela estaria complementando o sentido do verbo dar. Então, o que eu posso entender automaticamente? Que a palavra o pronome o, está exercendo a função de complemento do verbo dar. Tá? Então, aqui, ó, a palavra o pronome o, está completando o sentido do verbo dar. Professor, mas o o está antes do verbo. E daí eu olho para você e te pergunto, qual é o problema? Qual é o problema você ter o pronome o antes do verbo aqui? Nenhum. Não tem crise. Afinal de contas, existe o lance da mobilidade sintática. Lembra? Você pode deslocar palavras de um lugar para o outro e não vai haver problemas para a construção de uma frase. Tá? Fique tranquilo que vai dar tudo certo aqui. Beleza? Vamos adiante. Olha só. Terceiro exemplo. Função de adjunto. Tá? Eu tenho aqui nessa frase o pronome me. Aí você tem, a menina pegou minha mão. Vou fazer uma análise sintática básica. Tem o verbo pegar. Quem foi que pegou? A menina. A menina é o sujeito. Então o me já não vai mais ser sujeito. O que foi que a menina pegou? A mão. Essa palavra mão está completando o verbo pegar. Então é o complemento verbal. Ou objeto direto nesse caso. Faltou saber qual é a função dessa palavra me. E aqui vem uma pergunta extremamente importante. Na sua opinião, a palavra me está com o seu sentido associado à palavra mão ou à palavra pegar? Ou ao verbo pegar? Está com o sentido associado, evidentemente, à palavra mão. Por quê? Porque é como se eu dissesse, pegou a minha mão. Beleza? Então, quando eu digo esse a minha mão, quer dizer que o pronome me adquiriu um sentido de posse. Certo? Adquiriu um sentido de posse. Um sentido possessivo. Perfeito, professor. O que é que eu tenho que saber agora? Toda vez que a palavra me ou um pronome oblíquo átono adquirir sentido de posse, ela vai ter a função de adjunto. Como assim, professor? Adjunto é um termo que serve para ampliar o sentido. Ampliar o sentido de alguma coisa. Tá? Então, ampliei o sentido aqui da palavra mão. Se a palavra mão, podemos chamá-la, né, de substantivo, eu tenho um adjunto de que tipo? Adjunto adnominal. Por quê? Porque adnominal está associado a um nome. Perfeito? Então aqui a palavra pegou não completa o sentido da... Aliás, a palavra me não completa o sentido da palavra pegou. Ela aqui está aumentando o sentido da palavra mão. É um adjunto adnominal. Tá? Essa aqui é a chamada função de adjunto. Muito bem. O que você precisa saber? Nessa parte introdutória aqui, eu trabalho com a função sintática de alguns pronomes.
É evidente que você vai entendendo isso conforme vai fazendo mais análises. Por exemplo, tente pegar a mesma frase aqui e inventar um exemplo sobre ela. Tá? Por exemplo, a menina pegou minha mão, vá trocando as palavras. O aluno pegou-me o caderno. Opa, consegui, pegou o meu caderno. Deu sentido de posse? Deu. É um adjunto adnominal da palavra caderno. Aí você pode me perguntar, professor, beleza, eu estou acompanhando a aula, eu estou conseguindo entender, mas como é que eu faço para memorizar isso? Vou te dar uma sugestão. Talvez uma sugestão que facilite seus estudos. Quando você começa a estudar para concurso público, sempre vem alguém e te apoia. Fala, não, vou te ajudar, vou te dar uma força. Pega essa pessoa que falou que vai te dar uma força, chame e fale assim, agora eu vou explicar para você o que o professor estava explicando. E comece a repetir toda essa explicação que eu dei. Vai chegar um momento, tá, em que você vai travar. Você não vai conseguir continuar a explicação. Vai estar ali falando, pá, função adjunto, função não sei o quê, e pum, travou. Dali para frente você tem que estudar. Porque é a parte que você não conseguiu absorver de maneira suficiente para conseguir reproduzir. Tá? Então sempre estude assim. Estude dando aula para o resto da galera. Dando aula para algum conhecido seu ou para o seu grupo de estudos. É a melhor maneira de conseguir bons resultados, pensando formalmente. Tá? Conseguir bons resultados com os estudos. Maravilha? Se você conseguiu entender isso, perfeito, tá? Não vai haver problemas. Isso aí só vai facilitar, vai deixar o nosso estudo ainda melhor. Ok? Isso aqui é uma parte introdutória dos pronomes. Você vai ver ainda muitas análises sintáticas, você ainda vai ver muitos casos em que eu vou começar a marcar e falar função isso, função aquilo. A primeira parte da aula mesmo é para você identificar pronome. Então, estou falando para você e começou a ficar difícil do tipo, porra, eu não lembro o que é adjunto, eu não lembro o que é isso, eu não lembro o que é aquilo. Calma. No momento agora, eu quero só que você olhe para o pronome e saiba, esse é um pronome pessoal, esse é um pronome relativo. Com o tempo, com o estudo progressivo, você vai começar a entender as funções pontualmente, a pegar cada função isoladamente e conseguir analisá-la de maneira competente. Perfeito? Maravilha, então. Finalizamos essa aula aqui, vamos continuar ainda falando sobre pronomes, porque esse é um conteúdo bastante extenso. Vai tomar um tempinho ali, mas esse tempo vai ser necessário para transformarmos aquilo que parecia dificuldade em conteúdo maravilhoso, né? Em acerto de questões. Perfeito? Continue estudando aí. Força, guerreiro!